Abra então sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Irmãos, nós estamos feito a exposição desta carta tão preciosa da palavra do Senhor, assim como toda a Bíblia o é. E nós chegamos ao último capítulo. Passou tão rápido, né? Já estamos no último capítulo de Efésios, logo termina. Efésios capítulo 6. Foram tantos ensinos até aqui, e tem sido, pelo menos para a minha vida, muito edificante. As mensagens que eu pude preparar, estudar e que eu pude ouvir através dos demais pastores da nossa igreja, eu tenho sido muito edificado através da exposição desta carta tão rica da palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, eu peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse. É a palavra do Senhor tão necessária, palavra suficiente, eficiente, inspirada e inerrante do Senhor para as nossas vidas. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendito Pai Celestial, o Senhor que é o Pai perfeito, o Senhor, ó Deus, que nos educa de forma perfeita, não permitindo que façamos o que nós queremos, mas nos corrigindo quando necessário. O Senhor, ó Deus, que é o Pai perfeito, Deus zeloso, nós pedimos ao Senhor que agora nos instrua através da Tua palavra que já foi lida. Abençoe, Senhor, a nós aqui, aqueles que acompanham pela transmissão. Fala também ao coração das crianças que subiram, que elas possam aprender cada dia mais a respeito do Rei da Glória, Cristo, o nosso Senhor, e que elas, desde já, sejam servas do Senhor. Pedimos todas estas bênçãos gratos, no nome do nosso amado Redentor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, enfim, chegou o dia da eleição, né? Foram dias de campanhas, de debates. Eu achei muito curioso nesta eleição, porque eu vi gente assim, falando de debate, falando assim: escuta, vamos assistir o debate lá em casa? Já comprei a pipoca. Parece que os debates, principalmente, né, relacionado à grande cidade de São Paulo, se tornou um espetáculo triste. É verdade que às vezes a gente dava risada, não sei quantos puderam assistir alguns debates, ou pelo menos algum debate, né, relacionado a São Paulo, mas tinha hora que dava vontade de dar risada, tinha hora, e na maioria das vezes dava vontade de chorar. Entre cadeirada, soco, ofensas, entre tudo isso havia propostas. E quando se ouvia as propostas, em geral se levantavam os problemas da grande cidade de São Paulo, problemas relacionados à educação, problemas relacionados à segurança, ao trânsito, problemas diversos. E aí vinham as propostas. E, irmãos, é angustiante ver como as pessoas tentam resolver muitos problemas, muitos deles complexos, e tem a ver com o coração do ser humano, porque são problemas que não existiam no Éden antes da queda. São problemas que não vão existir. Nós estamos falando sobre cosmovisão cristã às quintas-feiras, e nós falamos sobre criação, a criação perfeita do Senhor, falamos sobre a queda, como o pecado, né, desfigurou tudo e quebrou este mundo, como esse mundo está quebrado. Falamos sobre a redenção que Deus está fazendo através de Cristo nas nossas vidas. E na quinta-feira passada nós falamos sobre a criação, sobre a consumação, quando Deus vai fazer, quando Cristo fizer novas todas as coisas e vai fazer novo céu e nova terra. E sabe, queridos, o novo céu e nova terra, nós não vamos ter os problemas que São Paulo tem, que Jundiaí tem, que os municípios têm. Não, porque não haverá pecado. Então, os problemas são, seja de forma direta ou indireta, fruto do pecado. Então, quando nós pensamos sobre a violência, e no debate falava-se como combater a violência, sobre guarda municipal, sobre polícia e tudo mais. Quando se falava sobre como resolver o problema da educação, isso envolve violência nas escolas, envolve uma série de coisas. Quando se fala sobre tantos problemas da cidade, é importante pensar e saber que isso está ligado ao pecado. E, irmãos, por mais que
as pessoas se esforcem, e é claro, deve haver um esforço, deve haver projeto, deve haver trabalho por parte, né, dos governantes, por parte dos prefeitos das cidades e tudo mais, mas irmãos queridos, se a raiz disso é o pecado, é preciso lidar com o coração do ser humano e saber que é Deus quem pode redimir o ser humano e pensar, irmãos queridos, que muito desses problemas que foram apresentados pelos candidatos tem a ver com problemas dentro de casa. Quantos, e quando se falava da Cracolândia, das pessoas escravizadas pelas drogas, quanto, meus irmãos, daquelas pessoas que estão escravizadas pelas drogas, sofreram, não tiveram educação adequada, não tiveram um lar equilibrado, não tiveram uma educação de acordo com as Escrituras por parte dos pais. Quanto, meus irmãos, quantos daqueles que praticam violência nas cidades, o fazem também por rebeldia contra Deus, contra os pais, e que também não foram orientados, não foram corrigidos, não foram disciplinados pelos seus pais. Quantos, meus irmãos, daqueles que provocam violência nas escolas, alunos insubmissos, desrespeitosos, violentos, desrespeitosos aos professores, aos colegas, às autoridades, inclusive às autoridades policiais. Quanto disso, meus irmãos, é fruto da falha dentro do lar. Falha que nós começamos a tratar domingo passado, ao falar sobre o papel da esposa e do marido. Falhas dentro do lar. E a palavra do Senhor, que é maravilhosa, que é inspirada, que é inerrante, que é suficiente, ela traz tudo o que nós precisamos saber para conduzirmos a nossa vida conforme a vontade do Senhor, para conduzirmos o nosso lar conforme a vontade do Senhor. E não tenha dúvida, à medida que os lares são fortalecidos no Senhor e passam a viver de acordo com as Escrituras, isso influencia a sociedade. E nós teríamos, meus irmãos, cidades tão diferentes, e até políticos e candidatos tão diferentes, e não veríamos as aberrações que nós temos visto, inclusive nos debates por aí. Hoje, queridos irmãos, nós vamos olhar para a preciosa palavra do Senhor, nós veremos como os filhos e os pais devem aprender o relacionamento aos pés do nosso Senhor Jesus, em honra a Ele. Como filhos e pais devem aprender relacionamento aos pés do nosso Redentor, e para a glória e para a honra dEle. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é que filhos devem honrar e obedecer aos pais no Senhor. Olhem comigo novamente o versículo de número 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Irmãos, nós temos olhado para esta carta tão maravilhosa da palavra do Senhor, e nos primeiros 3 capítulos nós vimos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo tanta teologia, doutrinas tão importantes para nós, nos mostrando a respeito do amor de Deus, a respeito da forma como nós somos escolhidos desde antes da eternidade, predestinados, como o Senhor, através de Cristo, meus irmãos, faz a obra da redenção, qual o propósito do Senhor e tudo isso para vivermos para a glória dEle, em santidade. Nós aprendemos a respeito do agir do Pai, do agir de Cristo, Filho, do agir do Espírito Santo, que fomos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Nós aprendemos no capítulo 2 lições também tão preciosas, no capítulo 3 também. Tudo isso, meus irmãos, como instrução, a fim de que saibamos quem o Senhor é, o que Ele fez em nós, o que Ele está fazendo. E a partir do capítulo 4, nós começamos a ver o apóstolo aplicando então e mostrando, já que é tudo isso, já que Deus tem feito tudo isso, já que Deus é tudo isso e tem agido desta forma, como vocês devem agir então? E desde o capítulo 4 nós temos aprendido como nós, esta nova sociedade, a igreja, o corpo de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo devem viver, devem agir. E nós aprendemos ao olhar para o capítulo 5 a respeito sermos cheios do Espírito Santo. Paulo diz, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Vejam aí no verso de número 18 do capítulo 5, no qual que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí nós começamos a ver como é que nós nos deixamos encher do Espírito. Paulo vai falar como nós devemos nos relacionar, como devemos adorar. E quando nós observamos o verso de número 21,
Paulo vai falar que devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós nos deixamos encher do Espírito, nos sujeitando uns aos outros, não de qualquer forma, mas no temor do Senhor. E então nós começamos a ver na semana passada como isso é aplicado dentro do lar. E Paulo então, ele vai mostrar como esta sujeição acontece no lar. As esposas se submetendo à autoridade espiritual do marido, se submetendo de forma voluntária para a glória do Senhor, sabendo que isso é agradável ao Senhor, sabendo que isso é bênção dentro do lar. Esposas então não querendo tomar para si a liderança, que é responsabilidade, uma responsabilidade muito séria, é muito difícil, é só pela graça do Senhor que maridos podem exercer essa liderança, mas uma responsabilidade muito grande que cabe ao marido e que Deus vai cobrar do marido. E cabe à esposa, então, se colocar sob esta liderança do marido. E isso em amor. E nós vimos também, queridos, no domingo passado, a partir do verso de número 25, o apóstolo Paulo falando sobre a responsabilidade, então, dos maridos, e que os maridos devem amar a esposa, como também Cristo amou a igreja. Então, os maridos exercendo a liderança no lar, mas não como tiranos, não como pessoas egoístas, não para o agrado deles, mas exercendo essa liderança por amor ao Senhor, para a glória do Senhor e para o bem do lar, para o bem da esposa. Maridos que amam sacrificialmente, maridos que amam a ponto de ter disposição, como Cristo nos ama e amou a sua igreja, de dar a própria vida pela esposa. Maridos que, como nós veremos hoje, têm a disposição também de criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Maridos que zelam pela vida da esposa, a vida espiritual, a vida física, emocional. Maridos que zelam pela santificação da esposa. Tudo isso nós aprendemos na semana passada. Esposas se submetendo à liderança de maridos que a amam, que amam acima de tudo ao Senhor. Tudo isso leva a sermos cheios do Espírito. E agora, irmãos, ao adentrarmos no capítulo 6, nós vemos Paulo dando continuidade a como esta sujeição acontece no lar, e assim como ele começou falando das mulheres, porque ele sempre começa falando a respeito de quem se submete. Ele fala das mulheres e depois dos maridos. Agora ele fala dos filhos e depois dos pais. E na sequência ele vai falar dos servos e depois dos senhores. E ele começa falando, trazendo-nos aqui um mandamento muito claro. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedeçam aos pais de vocês. Esse é um mandamento. Simples, não é? Bem, na prática, parece que não é tão simples. A gente pode pensar assim, um mandamento é algo tão óbvio. O que tem para falar sobre isso? E por que ficar falando sobre isso se é algo tão óbvio? Bem, conquanto seja óbvio, e mesmo coisas que são óbvias precisam ser faladas, mas quando nós pensamos sobre a realidade nos lares, inclusive em muitos lares que se dizem cristãos, não é isso que acontece. Não é o que acontece, filhos obedecendo aos pais. O que muitas vezes existe, mesmo naqueles lares que se dizem cristãos, são filhos desobedientes, filhos rebeldes, filhos irreverentes, filhos que desdenham dos pais, que ignoram os pais, que se rebelam contra os pais. É isso que acontece em muitos lares, crianças e adolescentes que não obedecem os pais. E aqui a desobediência não é apenas quando o pai diz algo e o filho fala, não vou fazer. Isso acontece muito. Mas também envolve quando o filho finge que não ouviu. E o pai fala e a mãe fala e não houve resposta. É o filho ignorando o pai, a mãe ele está fingindo que não ouviu. Isso também, filhos, é desobediência. E Deus sabe quando vocês fazem isso. E também quando os filhos ouvem e arrumam logo alguma outra coisa para dizer assim, não, eu já estou fazendo uma outra coisa. Fazem isso só para não obedecer a ordem do papai, a ordem da mamãe. Ou quando também acontece do pai e a mãe falar e eles fingem que não é com eles, ou eles colocam dizendo, é com você, e um irmão vai transferir para o outro. Quantas vezes isso acontece, como isso é frequente nos lares, mesmo nos lares que se dizem cristãos. Filhos desobedientes. Irmãos queridos, é certo e é claro, isso é visível que nós vivemos uma época em que se vê a falta de
a autoridade dos pais, e o que nós vemos são filhos pequenos tiranos, como que reizinhos, que estão dominando o lar. Pais que colocam os filhos como centro de tudo, pais que não é que amam os filhos, mais do que isso, porque os pais devem amar os filhos, mas pais que parece que idolatram os filhos, e isso vai criando, então vai fazendo com que muitos filhos, vai empoderando os filhos, e em muitos lares, então, pais omissos, lenientes, permitem filhos tiranos, que são como chefinhos. Já viram aquele desenho lá, que tem um chefinho? É um bebê com um terninho. Eu acho que em muitos lares só falta o terninho para a criança, porque eles mandam e desmandam nos pais, né? E os pais ficam ali, filhinho, é isso que você quer? Filhinho, o que a gente... Sabe, irmãos, isso tem criado, tem empoderado, já que é uma palavra até, né, do momento, né? Empoderado esses filhos que crescem acreditando que, de fato, eles podem fazer o que querem, e eles nunca são contrariados. E quando são contrariados, aí vem um problema. E muitos deles vão ser contrariados mais tarde. E então o que nós temos, meus irmãos, em muitos lares, são filhos, crianças, adolescentes, que são mimados, que fazem birras, que são controladores, são manipuladores, e irmãos, a gente não pode se enganar, mesmo os tão novinhos, eles já vão aprendendo a arte da manipulação. Eles fazem isso através da birra, através do choro, e se nós pais não tomarmos cuidado, nós acabamos por ser manipulados. Eles são muito espertos, isso faz parte da natureza humana caída, e eles vão fazendo isso, e nós precisamos tomar cuidado. Então vocês filhos, crianças, muitas delas já subiram, e vocês pais cujos filhos já subiram depois, coloquem essa mensagem para eles assistirem. Vocês então crianças que aqui ficaram e adolescentes, o Senhor está falando conosco, está falando com vocês através da palavra dele, que vocês precisam obedecer aos pais de vocês. Vocês precisam obedecer. Isso aqui é um mandamento. Não é Paulo brincando, não é Paulo dando um conselho, não é Paulo falando de algo da época dele, porque tem muitos que dizem assim, não, mas a palavra de Deus precisa ser, como é que é, André, a expressão? Atualizada. A palavra de Deus precisa ser atualizada. Então o que Paulo disse naquela época é para aquela época, nada disso. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é tão atual, porque ela é inspirada, ela é inerrante, ela é a palavra viva, e ela é para nós hoje. É por isso que lá em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar, para instruir. Irmãos, é Deus falando com os filhos hoje, porque essa é a palavra para nós hoje, mesmo com o estatuto do adolescente, mesmo com tudo que nós temos hoje, e com esse progressismo que quer empoderar os filhos e as mulheres, esse progressismo que vai contra a palavra do Senhor, e esse progressismo que tem dito, não, o filho não pode ser contrariado, não toque no seu filho, não contrarie o seu filho. E olha o resultado disso, que nós temos visto na nossa sociedade. Mas a palavra do Senhor diz para os filhos, não é filho, siga o seu caminho, busque a sua própria felicidade, não é isso. Ainda que o mundo esteja dizendo isso, inclusive muitos profissionais da terapia aí dizendo isso, ensinando isso, mas a palavra do Senhor diz, filhos, obedeçam os pais de vocês. Não é porque eles são perfeitos, porque os pais não são. Não é porque eles mereçam esta obediência, porque nós pais não merecemos, mas porque esta é a vontade do Senhor, e porque isto é o que vai fazer bem, e porque isto é justo. Vejam o que diz o texto, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. É uma obediência, meus irmãos, no Senhor. É uma obediência que deve ser exercida por causa do Senhor, por amor ao Senhor, e de acordo com a vontade do Senhor. É uma obediência, então, que tem inclusive limite, porque quando um pai ou uma mãe pede para um filho fazer algo que contrarie a palavra do Senhor, que o faça pecar, então ele está desobrigado, assim como a esposa que deve submeter a autoridade do marido, desde que isso não a faça pecar, porque importa mais obedecer a Deus do que a homens. Mas isso não é desculpa para os filhos, então, por qualquer motivo dizer, não, eu não vou obedecer meu pai. Não, isso é somente a desobediência. Inclusive isso serve, né, em relação a qualquer autoridade, apenas se for algo que nos fizer pecar contra Deus. Mas, entendendo que aqui Paulo está se referindo a filhos de pais crentes,
Não há motivo por que não obedecer, porque os pais não vão pedir para o filho fazer algo, né, que seja pecaminoso. Bem, às vezes pode acontecer, né? Filho, fala que eu não estou, é querendo que o filho minta, e o filho não deve obedecer, não. Então, queridos, em casos apenas que sejam que o façam pecar, mas do contrário, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. E vejam que Paulo diz, ele diz, pois isto é justo. Paulo está dizendo, a obediência no Senhor é uma obediência que é fruto do amor ao Senhor acima de tudo, e isto é justo. A ideia de justo aqui é, isto é correto, isto é agradável, isto é o que deve ser feito. Portanto, filhos, não tenham dúvida, o mandamento do Senhor é este, obedeçam os pais de vocês no Senhor. E percebam, meus irmãos, que na continuação, no verso de número 2, o apóstolo Paulo vai aqui trazer, né, o quinto mandamento. Ele diz assim, vejam o verso de número 2, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Paulo, meus irmãos, faz questão aqui de trazer o quinto mandamento. Aliás, há quem diga que o Antigo Testamento ficou e que o Antigo Testamento não tem mais nada a ver. Como não? É claro que tem. E quantas vezes os apóstolos citam o Antigo Testamento, quantas vezes nosso Senhor Jesus citou o Antigo Testamento, e os 10 mandamentos como continuam válidos para nós hoje, as leis morais. E Paulo está aqui aplicando este mandamento, dizendo, filhos, vocês precisam honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. A ideia, meus irmãos, é que os filhos devem obedecer aos pais. E essa obediência, voltando à questão da obediência, para a gente poder mostrar a diferença em relação à honra aqui, é que a obediência é enquanto nós somos dependentes dos nossos pais. Então as crianças, adolescentes, inclusive alguns jovens que ainda moram com os pais e dependem financeiramente dos pais, estão debaixo do teto dos pais, e não pode dizer assim, não, então eu não tenho que obedecer, eu já sou jovem. Não, você está na dependência do seu pai, você deve obediência sim. Ah, você não quer obedecer? Então, vá viver a sua vida, né? Vá viver de forma, né, sem ser dependente dos pais. Mas agora, quando a pessoa constitui família, é adulto, é um jovem já emancipado, aí não deve mais continuar obediente. As mulheres, por exemplo, depois que elas casam, a obediência delas, a sujeição delas não é mais ao pai, e sim ao marido, né? Uma sujeição em amor e para a glória do Senhor. Agora, percebam que Paulo vai trazer aqui o quinto mandamento, que não fala de obediência, fala de honra. Honra o seu pai e a sua mãe. Honra, meus irmãos, não prescreve. Enquanto os pais estiverem vivos, nós devemos honrar. Honrar significa, tem aqui como significado respeitar, cuidar, zelar, né? Então, os filhos, mesmo casados, mesmo adultos, mesmo alguns mais velhos, cujos pais estão vivos, devem honrar, devem cuidar, devem respeitar, devem zelar, devem viver de forma com que os pais não sejam desonrados, essa é a ideia. Filhos devem viver de forma que não traga desonra aos pais, mas que traga honra. Quantos filhos, por vezes, desonrando, desrespeitando, abandonando, deixando de zelar, deixando de cuidar. Mas é mandamento para os filhos obedecer enquanto são dependentes e honrar enquanto os pais estiverem vivos. Honra o teu pai e a sua mãe. Isso é um mandamento, diz aqui a palavra, é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Ele diz para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aqui, meus irmãos, é como nós vemos em Provérbios. Aqui não é uma regra, né? Se você honrar, vai tudo bem com a sua vida, você vai viver muito. Aqui é um princípio. Lembra de Provérbios? Quantos princípios nós temos ali? Então, a ideia é, em geral, quando se age assim, acontece isso. Filhos que, ao invés de agirem com tolice, resolvem ouvir pai e mãe, os conselhos do pai e da mãe, e quando a gente é adolescente, parece que os pais estão ultrapassados, ele diz assim, esse conselho não tem nada a ver. Mas os filhos que não agem em rebeldia e tolice, estupidez, e resolvem levar em consideração o conselho de pai e mãe, em geral, o que acontece?
eles vivem mais. Em geral, eles falham menos. Em geral, eles se livram de muitas enrascadas. Porque parece que não, adolescentes, mas o pai e a mãe sabem o que estão fazendo. Estão falando, e é para o bem de vocês. Por mais estranho que possa parecer para vocês, porque vocês acham, não, meu pai e minha mãe estão ultrapassados. Meus colegas é que sabem, meus amigos, a turma é que sabe o que é melhor. Não, não é a turma que sabe o que é melhor, é o seu pai e sua mãe. Porque se você cair num rio, o seu colega não vai pular para salvar você, mas eu creio que seu pai e sua mãe vai pular. E eles são capazes de dar a vida por vocês. O seu colega não, o seu amiguinho da escola não, mas seu pai e sua mãe vão fazer isso, porque amam você. Então, adolescente, criança, saiba disso. É tolice, é estupidez não dar atenção para os pais. É tolice, é estupidez negligenciar os conselhos dos pais. Daqui a pouco nós vamos ver que os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A ideia de admoestação é falar dos perigos, tem a ver com isso. Essas coisas que os filhos em geral parece que dizem assim, me deixa, não quero ouvir sobre isso, ou entra num ouvido e sai no outro. Mas quando os filhos dão ouvidos às admoestações, aos conselhos envolvendo aos perigos, aos conselhos do que devem, como devem agir, isso em geral, meus irmãos, vai levá-los a uma vida feliz, a uma vida longa sobre a terra, como nós vemos aqui no verso 3. Então aqui é um princípio. Irmãos queridos, como isso é importante. A obediência faz bem para os filhos. Saiba disso, criança, saiba disso, adolescente, e você jovem também. A obediência faz bem para a sua vida. Somente conseguirão obedecer, é claro, com a ajuda do Senhor. É uma obediência, como eu já disse, cujo limite é obediência maior a Deus. Significa então, queridos irmãos, que o limite, significa que um filho só pode deixar de obedecer aos pais, como eu disse, no caso disso, levá-lo a pecar contra Deus. Então o mandamento é claro, filhos, obedeçam aos pais, no Senhor, porque isto é justo, isto é correto, isto é o certo a fazer, e isto vai fazer bem para a sua vida. Então por que não obedecer? Resolva, com a ajuda de Deus, obedecer ao seu pai e à sua mãe, porque isso vai glorificar a Deus, vai fazê-lo ser cheio do Espírito, e vai fazê-lo ter uma vida abençoada. Mas, queridos, a segunda lição que nós aprendemos aqui, o segundo ponto aqui da mensagem desta noite, é que não somente os filhos devem obedecer e honrar pai e mãe, porque isso é justo, é bom, é correto, isso é abençoador, mas também os pais devem amar em imitação ao amor de Deus em Cristo, criando os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais devem, em sujeição ao Senhor, em amor ao Senhor e em amor aos filhos, devem criá-los conforme a vontade do Senhor, a disciplina e a admoestação do Senhor. É o que diz o verso 4. Vamos ler juntos, irmãos? Verso de número 4, leiamos. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, filhos se submetem aos seus pais em honra e gratidão ao Senhor. Pais criam seus filhos em honra e gratidão ao Senhor. Agora, Paulo então se dirige aos pais. É verdade que a palavra que Paulo usa aqui para pais é diferente da palavra que ele usa anteriormente, aqui ainda no capítulo de número 5, mas a palavra aqui não significa pai e mãe. É uma palavra designada para o pai e para o homem, o que não significa que seja responsabilidade apenas do homem, do pai, o homem, criar o seu filho na disciplina e correção do Senhor, a admoestação do Senhor, mas significa que a responsabilidade é maior, é do pai. Por quê? Porque ele é o cabeça da mulher, porque ele é o líder do lar. Isso tem a ver com o que nós vimos anteriormente. O marido, a esposa, ela se submete à autoridade do marido, o marido deve exercer essa autoridade em amor, para a glória do Senhor e para o bem da família, visando o bem da esposa e visando o bem dos filhos. Daí a grande responsabilidade dos maridos, dos pais, dos homens, no governo do lar. E agora Paulo vai dizer então, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Irmãos, Paulo vai trazer o aspecto negativo e o aspecto positivo. O que não devemos fazer como pais e o que devemos fazer como pais. Ele começa com o aspecto negativo, o que não devemos fazer. Ele diz, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira. Olha que curioso. Paulo diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. E aí você deve se perguntar o que significa provocar o filho à ira. Será que é falar o que o filho não quer ouvir? Porque tem filhos que se irritam por qualquer coisa. E basta o pai dizer, olha, faça isso, arrume a cama, ajude com a louça, né? Faça a sua lição, que o filho já fique irritado. Aí o filho vai aproveitar, está vendo? Ó, a Bíblia diz que você não pode provocar a ira. Não, não é isso. Não é a respeito da ira pecaminosa, né? Ligada à estutícia da criança, ao egoísmo, à preguiça. Não, não é isso. Então, o que significa isso? Eu encontrei, irmãos, na internet, achei bastante interessante um artigo que fala sobre 25 maneiras que levam, né, os pais provocar seus filhos à ira. Não sei quem escreveu, achei até que tivesse sido o reverendo Valdeci, lá da igreja de Campo Belo, é possível que tenha sido ele. Mas 25 maneiras, eu não vou ler as 25 maneiras, né, que um pai pode levar o filho à ira, mas algumas que vão dar uma ideia geral do que significa levar o filho à ira. Por exemplo, quando falta harmonia conjugal, isso leva o filho à ira. Leva o filho à ira. Aliás, num texto correlato, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, pais, não provoquem seus filhos à ira, porque isso leva ao desânimo, deixam eles desanimados. Quando não há harmonia conjugal, quando os filhos veem os pais discutindo, brigando a todo momento, isso vai levar ao desânimo, à ira. Manter um lar onde o filho é o centro, também vai levá-lo à ira. A gente acha assim, não, se eu der tudo que o meu filho quiser, isso vai fazer bem para ele. Não, vai fazer muito mal. Como isso vai fazer mal? Se você fizer do seu filho um ídolo, isso é pecado, isso é prejudicial, isso vai fazer mal para o seu filho. Porque ele não deve ser o reizinho do lar, ele não deve ser idolatrado, ele deve ser amado, sem dúvida alguma, mas não idolatrado. E quando um filho é o centro, é um ídolo, isso o leva a ira. Ser exemplo de ira pecaminosa. Então, quando o pai se ira de forma pecaminosa, isso acaba refletindo e sendo um exemplo negativo para o filho. Ter o hábito de disciplinar quando está irado. Sabe aquele pai e aquela mãe que está com raiva? Isso não é difícil, não é, meus irmãos? Os pais aqui sabem disso. Quantas vezes a gente fica irado mesmo e a gente vai disciplinar. E aí a gente diz assim, não, a Bíblia autoriza, inclusive prescreve, em muitos casos, a disciplina física. E aí o pai vai disciplinar, mas não para a glória do Senhor, não para o bem do filho, vai fazer isso para descarregar a raiva. Inclusive, às vezes, até machuca a criança. A disciplina física, que é correta, é bíblica, mas do jeito certo, aquela varadinha para dar aquela ardidinha no lugar certo, acaba sendo feita para descarregar a raiva, a ira. E isto é pecaminoso. Isto é pecaminoso. Ou também, né, quando repreende de forma exagerada, ou inconsistente, ou não disciplinar o filho, deixar o filho fazer o que quer, exigir do filho o que não faz, ser hipócrita, ser legalista, né, não admitir o erro, não pedir perdão, criticar constantemente. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz que não devemos falar palavras vãs, palavras torpes. Quantas vezes os pais agem assim, falam coisas que não deveriam falar, coisas que não edificam, coisas que humilham. Tudo isso, meus irmãos, leva os filhos à ira. Quando a gente não dá ouvidos para os filhos, quando nós ficamos comparando, quando nós fazemos distinção e damos mais atenção, mais carinho, mais amor para um em detrimento do outro, favoritismo, tudo isso, meus irmãos, a lista aqui é grande, depois eu posso passar para os irmãos, né, este artigo, 25 maneiras pelas quais os pais provocam os filhos à ira. É não agir como deveria agir, é não colocar em prática o que Paulo vai dizer na sequência, que é criar na disciplina e correção do Senhor. Quando nós não criamos nossos filhos na disciplina e correção do Senhor, nós levamos nossos filhos à ira. Em resumo, é isso. Então, queridos, não devemos levar nossos filhos à ira. Não devemos ser inconsistentes, hipócritas, moralistas, omissos, violentos no lar. Tudo isso leva à ira. Como devemos então agir?
É o que Paulo explica na sequência. Ele vai dizer, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Prestem atenção, irmãos, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Criar aqui é mais do que a ideia de criar como se cria qualquer coisa, como se cria animais. Não é a ideia de simplesmente, porque tem pai que acha que é isso, eu estou dando alimento, eu estou dando comida, eu estou dando as condições necessárias, inclusive educação, eu estou criando. Não, não é isso que é criar. É mais do que isso. É mais do que você fornecer condições de vida para o seu filho. Criar, meus irmãos, tem a ideia, de fato, de acompanhar, tem a ideia de se envolver. Tanto é que Paulo vai dizer, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo usa uma palavra aqui muito rica da língua grega, e que é paideia, a disciplina. E esta palavra paideia, que significa disciplina, tem a ver com treinamento. E como se treina? Como você treina uma criança? É mais do que você dar informações, do que você dar educação, dar instrução. Envolve sim a instrução, mas treinar é muito mais do que instruir. Inclusive, para que você possa treinar o seu filho, muitas vezes você vai ter que fazer uso da varinha. Sabe aquela varinha de marmelo? Vai ter que fazer uso da disciplina física, que tem sido considerada pela sociedade moderna um grande mal. Não toque no seu filho. É por isso que nós temos a quantidade de monstrinhos que nós temos por aí. Os pais dizem, não posso tocar no meu filho. E não faz mal, não. Minha mãe está passando esses dias em casa, e às vezes as crianças ficam perguntando para ela, assim, como é que era meu pai na infância? Eu falo, mãe, não fica dando muitos detalhes, porque depois você vai embora. E isso é usado contra mim. Ontem eu saí do escritório e eles olharam para mim, eu falei, aí tem, Aí deram uma risadinha, eu falei, o que foi agora? A vovó contou, pai, quando você era criança, ela ia te disciplinar e mandava você ir pegar a varinha de marmelo. Nós morávamos num conjunto habitacional, Parque Secap, igual o Secap aqui de Jundiaí. Nós morávamos em Guarulhos. Minha mãe mora até hoje lá no Secap. E aí, na hora de disciplinar, ela mandava ir até o jardim te pegar a varinha de marmelo. E aí ela contou para eles que eu trazia a varinha quebrada. Não custa tentar, irmãos? E aí ela fazia o quê? Não, vai lá e pega outra. Pega uma, que esteja inteira. E aí batia mais ainda, porque trouxe a quebrada. Eu não lembro disso, não. Acho que ela está confundindo com o meu irmão. Mas ela disse que fui eu. Mas, irmãos, olha, eu lembro de fato de ter sido disciplinado, ela usava vara e, graças a Deus, não tenho que dizer, nunca pensei em processá-la em relação a isso, E fez bem, Claro, não gostava na época, sem dúvida alguma, mas fez bem. Então, o uso da vara, por vezes, é necessário, mas é do jeito certo, não é para tirar sangue, para deixar marca, mas é para dar aquela ardida, e não é só disciplinar e vai embora, não. Eu me lembro do pastor Davi Zborovski, Darcy Zborovski, lá da Vila Mariana, da Batista da Vila Mariana, ele que, numa palestra dele lá na ABCB, num curso de aconselhamento bíblico, ele que dizia, 3 varadinhas só, eu aprendi de cor. Ele dizia assim, você vai disciplinar a criança, você dá 3 varadinhas, Deus é amor, daquelas 3 varadinhas. E aí ele diz algo interessante, não é só dar varadinha, porque quando você dá aquela varadinha, a criança, já perceberam? Você disciplina fisicamente, a criança assim, chama a atenção, e ele fala que a alma da criança vem, e é o momento da instrução. Você dá a varadinha e você diz, agora vamos conversar. O que você fez é errado por causa disso, disso, disso. Deus diz isso, isso, isso. Não basta então, meus irmãos, usar da disciplina física, como eu disse, para descarregar a raiva, a ira, não é isso. É para chamar a atenção da criança. E quando a alma da criança vem, você instrui. E não é para qualquer coisa você já vai dando a varadinha, não é assim. É quando a criança age em rebeldia. Você falou uma vez, você falou 2, e a criança está sendo rebelde. Aí é a hora de você usar da disciplina física. Mas, irmãos, então, a ideia de disciplina é isso. É você treinar o seu filho. E para esse treinamento, meus irmãos, esse treinamento envolve a palavra de Deus, envolve você instruir, e você instruir dia após dia, e você repetir. O texto que nós lemos há pouco na liturgia, o Shema, escuta Israel, ouve Israel, Deuteronômio 6, nos ensina isso. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a tua força. Estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Irmãos, a ideia de inculcar, ali é um verbo do hebraico. A ideia é você falar 2 vezes. A ideia é você enfatizar. A ideia é você repetir. E tanto é que depois na sequência ele vai dizer, quando você se levantar, e quando você sentar, e quando você andar. Ou seja, todos os dias, a todo momento, inculque isso, coloque isso na mente do seu filho. Existe um só Deus. E nós devemos amar este único e verdadeiro Deus de todo o nosso coração. Irmãos, nós precisamos treinar nossas crianças, nossos filhos na palavra do Senhor. Mais uma vez eu fico pensando como as cidades seriam diferentes se os filhos fossem criados de acordo com a palavra do Senhor. Mas não são. Muitas vezes, mesmo nos lares, e nos lares cristãos, porque muitos pais nem conhecem a palavra do Senhor. Porque para você treinar o seu filho, você instruir o seu filho na palavra do Senhor, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Tem pai e mãe que não conhecem a palavra do Senhor. Eu estava pensando, a gente tem os estudos de quinta-feira, nós estávamos falando sobre cosmovisão cristã. Quantos pais ainda não entenderam sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção? Quantos pais não entenderam que a Bíblia tem a ver com a história da redenção? Quantos pais nem conseguem associar as histórias bíblicas, Davi e Golias, da arca e tudo mais, com a história da redenção? E muitas vezes, quando vão instruir os filhos, contam a história, falam do significado e não aplicam a palavra do Senhor, não conseguem entender que Davi e Golias tem a ver com algo muito mais do que um jovenzinho ali, franzino, que venceu um gigante, tem a ver com um poderoso, grandioso Deus, usando alguém pequeno, fraco, para humilhar os inimigos, o Deus que cuida do seu povo. Quantos ainda não entenderam que a história da arca não é simplesmente sobre os animaizinhos bonitinhos, mas tem a ver com um meio de salvação, e não conseguem aplicar essa história apontando para Cristo, que é a nossa arca, mostrando para os filhos que a Bíblia é muito mais do que um livro moralista, que diz não faça isso, não faça aquilo, mas é um livro que fala a respeito da redenção. Nós pecadores, que somos alcançados pela graça do Senhor, e agora fortalecidos por Cristo, devemos viver para a glória do Senhor. Quantos pais que não conseguem aplicar a graça para os filhos, e vão criando pequenos fariseus, moralistas, e vão sobrecarregando os seus filhos, e muitas vezes provocando a ira, achando que estão ensinando a Bíblia, mas não estão ensinando a Bíblia, não estão ensinando da forma correta, não estão aplicando da forma correta, até porque negligenciam. Olha, quinta-feira aqui, poucas pessoas, quase nenhum líder da igreja, quase nenhum membro da igreja, gente que negligencia o estudo da palavra do Senhor. É claro, eu não vou desanimar, vou continuar dando estudo. Como o reverendo Wilson falou pela manhã, às vezes termina o culto, pessoas que vão embora, negligenciam a escola bíblica dominical, não trazem os seus filhos à escola dominical, e mais sério do que isso, porque não adianta você vir no domingo, ou mesmo na quinta-feira, se você de segunda a sexta, segunda a sábado, não ensinar seu filho a palavra do Senhor. O mundo está ensinando, os coleguinhas da escola, a internet, tudo isso está ensinando coisa, porcaria, lixo para o seu filho. E você, por vezes, não está ensinando o seu filho. E olha, a responsabilidade de criar, de instruir seu filho, de treinar seu filho, não é minha não. Dos meus filhos é minha. Não é dos professores da escola dominical. Não é da turma do culto da noite, né? Que se chamam muitas vezes de culto infantil, não. É sua, pai, mãe, é de vocês. E se vocês não estão treinando os seus filhos na palavra do Senhor, e se vocês mesmos não estão aprendendo para ensinar, vocês estão falhando. Porque o mandamento é, e vocês, pais, criem seus filhos na disciplina do Senhor. A disciplina envolve um treinamento, envolve a palavra do Senhor. Ontem nós tivemos o culto de gratidão pelos bebês. Irmãos, a hora que eles vieram aqui para frente, foi o metro quadrado
com mais fofura, né? E estavam todos eles aqui, né? E eu estou lembrando, tinha a Catarina tão lindinha, olhando assim, atenta, do lado dela estava o Petros estava dormindo, depois ele acordou, e depois estava a Eloá cabeludinha, tem mais cabelo do que muitos dos irmãos aqui, né? E ela estava toda ali sorridente, né? E tinha a família Zenari, tinha ali a Ashley, e o irmãozinho do lado, é claro, o Samuel está sempre com ela, e o priminho também, estava ali o Isaac, né? Estavam todos aqui. E tinha também a Cecília, não sei se eu esqueci de algum bebê, será que eu esqueci de algum? Né, Edilane? E estava tão bonito aqui, e eu estava pensando sobre isso, esses serzinhos tão fofos, mas que precisam ser instruídos. E logo na sequência, o reverendo Wellington pregou o texto que está aí na pastoral do boletim, né, que é o texto número 1 para a educação de filhos, Mateus 28. E aí nós ouvimos sobre a importância da autoridade, da orientação e da esperança. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, a autoridade é dele. E depois ele diz assim, então vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envolve, meus irmãos, nós inserirmos nossos filhos na igreja. O batismo é o quê? É você inserir seu filho na família da aliança, no corpo de Cristo. É por isso que nós, presbiterianos, nós entendemos a doutrina da aliança e nós não apenas apresentamos nossos filhos, mais do que isso, eles fazem parte da família da aliança, como no Antigo Testamento. Nós inserimos, nós batizamos, para que eles cresçam nesse ambiente da graça, da palavra do Senhor, do amor do Senhor, esse ambiente do cuidado, né, da igreja, esse ambiente da aliança. E Jesus diz assim, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. Percebam, meus irmãos, como isso é sério. Cabe a nós, pais, ensinar, começar dentro de casa, que a gente pensa em Mateus 28, para missões, né? É um texto muito utilizado para missões e não está errado. Tem a ver com missões, com evangelização, mas isso precisa começar dentro de casa. Fazer discípulos de Cristo a começar com os nossos filhos. Porque eu fico pensando, irmãos, se eu não fizer isso com os meus filhos, eu vou estar, né, falhando, mesmo que eu, como pastor, eu faça isso com os irmãos. A responsabilidade nossa é no nosso lar, formar o caráter de Cristo dos nossos filhos, através da instrução, através da disciplina. E Paulo, voltando agora, né, para Efésios 6:4, Paulo fala a disciplina e a admoestação do Senhor. Já a ideia de admoestação é você falar dos perigos, e como a palavra do Senhor nos ensina sobre os perigos, vai para Provérbios, ensine Provérbios para os seus filhos, fale sobre como o pecado é terrível, como o mundo é terrível, e procure então livrar o seu filho da tolice dele. Inclusive o uso da vara é para isso, né? Provérbios diz que a estultice, a tolice está ligada à criança, ao coração da criança, mas a vara da disciplina afasta dela. Então, meus irmãos, nós precisamos admoestar, nós precisamos aconselhar, nós precisamos aconselhar de acordo com as Escrituras. Aí vem a criança, fala de uma situação, e você vai falar da sua cabeça, não. O que a Bíblia ensina? Filho, aconteceu isso na sua escola hoje, o coleguinha fez isso, aquilo. A Bíblia ensina isso. Jesus ensina isso. O caráter de Cristo é esse. Nós precisamos, meus irmãos, formar o caráter de Cristo nos nossos filhos. Isso tem a ver com a admoestação, com a forma como nós aconselhamos nossos filhos. Então Paulo, meus irmãos, fala da admoestação do Senhor. Irmãos, como nós ouvimos ontem, no sermão de ontem, a autoridade é de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu leio um texto como esse de Efésios 6, principalmente o versículo 4, e, meus irmãos, por vezes é aterrorizante para mim, porque eu sei como eu tenho falhado dentro de casa, em não criar meus filhos como deveria, na disciplina e admoestação do Senhor. E às vezes acontecem coisas que me desanimam tanto. Você fala, parece que entra para um ouvido, sai para o outro, eu fico desanimado e eu chego à conclusão, eu sou extremamente inabilitado para essa tarefa. Mas quando a gente ouve que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, quando a gente ouve Jesus dizendo assim, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos, é isso que nos anima. Nós aprendemos ontem sobre autoridade, orientação e sobre esperança. Essa é a esperança para nós, pais. Essa é a esperança para vocês, filhos, que por vezes desobedecem, desonram seus pais. É a esperança, queridos, que o nosso Senhor,
Aquele que foi o Filho perfeito, obediente ao Pai em tudo, cujo Pai é o Pai perfeito, que nos cria de forma perfeita, nos instrui de forma perfeita. O nosso Senhor foi aquele que entregou sua vida por nós, que entregou o seu corpo por nós. Foi aquele, queridos, que verteu o seu precioso sangue, para que nós, filhos, possamos, sustentados por Ele, sermos filhos como Ele, não desobedientes, ingratos, irreverentes, malcriados, mas filhos obedientes, filhos que amam de fato os pais, filhos que amam a Deus acima de tudo e que são obedientes. Sabe, queridos, nosso Senhor entregou o seu corpo, e Ele verteu o seu precioso sangue, e Ele ressuscitou e está conosco todos os dias, para nos fortalecer como pais, pais como nós, que tantas vezes temos falhado, que às vezes olhamos e dizemos, não, não tem jeito. Mas sabe, tem jeito, porque o nosso Senhor que entregou o seu corpo, Ele ressuscitou. E por isso Hebreus nos lembra que nós podemos entrar diante do trono de graça para encontrarmos fortalecimento, misericórdia, tudo o que nós precisamos para vivermos conforme a vontade dEle. Ele é o nosso Senhor poderoso, que tem toda a autoridade, está conosco todos os dias, para nos ajudar, como filhos e pais, a vivermos em sujeição, em amor a Ele, para a glória dEle.